Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, a gente encerrou, né, a nossa jornada de apresentações dos artistas, né, dos principais artistas da plástica, né, da pintura, dos quadros, e agora a gente vai entrar numa parte nova da nossa disciplina, que é trabalhando com as texturas. E o que é a textura? A textura ela é o aspecto de uma superfície, né? Quer dizer, é como se fosse a pele dessa forma, né? Como se fosse a pele e permite que a gente identifique, que a gente possa distinguir ela de outras coisas, né? A gente é muito usado nessa parte da arte, a questão da textura é muito usada o tato, né? Porque ela é feita justamente para ser sentida, ela é feita geralmente em alto relevo. Não é só para ser olhada, mas é para ser sentida mesmo. Então, quando tocamos ou então olhamos para um objeto ou uma superfície, nós sentimos se a sua pele é lisa, se ela é rugosa, se ela é macia, se ela é áspera, se ela é ondulada e por aí vai, né? A textura, por isso, né, é uma sensação visual ou táctil. Táctil quer dizer que é do tato, né, de tocar, de sentir. E eu trouxe aqui para vocês, né, algumas atividades feitas em escolas, né, usando essa técnica da textura. Aqui a gente tem uma atividadezinha feita com pontinhas de lápis, né? Um peixinho todo coberto com pontinha de lápis. Olha, essa aqui, fitinhas assim de papel enroladinhas, né? E coladas. Aqui com pedaços de tecidos. E aqui é feito com aquele plástico bolha, né? Foi feito como tipo carimbado, né? Passou a tinta no plástico bolha e carimbou assim para ficar com essa aparência assim, com esse formato. Aí eu trouxe para vocês, né, assim, uma explicação sobre os tipos de texturas, né? Quanto ao aspecto visual, a gente pode agrupar as texturas em texturas naturais e artificiais. As naturais são aquelas que resultam da intervenção natural do meio ambiente ou que caracterizam o aspecto exterior das formas e coisas existentes da natureza. O que significa isso? Essas texturas naturais, elas não são texturas que são inventadas pelo homem, não. Elas são naturais, elas têm a ver com a natureza mesmo, como vocês podem ver esses exemplos aqui. Cascas de tronco, de árvores, né? Madeira, folhas rochosas, né? Folha é uma textura muito diferente porque ela pode ser tirada em uma folha sulfite e fica em alto relevo, olha aqui. Aqui eu trouxe para vocês aqui texturas de neve, madeira, né, um tronco de árvore, né? Aqui uma folhinha, aqui é pedra, né, uma rocha, aqui também outra rocha, certo? Outro tipo diferente de rocha. Quanto à execução gráfica, para obter texturas artificiais, a gente pode utilizar os seguintes processos, né? Fricção, impressão, decalque e construção. Aí eu vou trazer para vocês alguns exemplos de texturas artificiais, né? São aquelas que resultam da intervenção humana através da utilização de materiais e instrumentos devidamente manipulados, como eu disse para vocês. As texturas naturais, elas são da natureza, elas já são assim, elas são formadas pela influência, né, pelos movimentos da própria natureza. Não é o homem que cria aquelas texturas que a gente acabou de mostrar. Diferente das texturas artificiais. As artificiais, elas são feitas mesmo pelo homem. Né? O homem, desde sempre, ele tenta criar nas superfícies, nos objetos, texturas idênticas às da natureza. Ele tenta fazer coisas parecidas com a natureza, né? Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Então, elas são reflexo do modo como expressamos o nosso entendimento do mundo. Quer dizer, o que significa isso? Quando o homem tenta imitar a natureza, quando ele tenta fazer uma coisa para ficar parecida com algo da natureza, aquilo ali está mostrando o modo como ele entende aquilo ali, como é que aquilo foi feito, né? Os detalhes, né? Quanto mais parecido fica, quanto mais parecida a gente vê que ele entende muito bem como é que são os detalhes daquela obra, né? Daquela textura, né? Quando a gente olha ela feita na natureza. Dependem da manipulação das matérias e das técnicas utilizadas e do modo como utilizamos as linguagens plásticas, como eu estou falando para vocês.
quanto mais os detalhes das linguagens plásticas, né? Eu falei para vocês que plástica se refere à pintura, né? E a textura, ela tá dentro da pintura também, né? É tanto que a gente tem dessa pintura, né? De arte, de desenho, arte visual, né? Desenho, essas coisas. Então, assim, né? O jeito como são feitos os detalhes, né? Eles vão mostrar até onde a gente entende bem as texturas naturais, para que a gente possa fazer o mais igual possível. Então, por meio de elementos lineares, pontuais, de manchas, incisões, etc., podemos criar texturas com características ornamentais ou funcionais. Aí a gente tem essas texturazinhas aqui, ó, né? Parede com cerâmica de banheiro. Aí tem uma tampazinha de cesto, né? Aí tem essa forma aqui, ó, né? Parede. Tem Às vezes, né, são paredes realmente colocadas tijolo em cima de tijolo com cimento, mas a gente também tem cerâmicas que têm essas pinturas e a gente tem papéis de parede que parecem original, que tem essas pinturas assim que são muito parecidas com reais. Aqui a gente tem um estofado, né, de um sofá. Aí a gente tem uma textura artificial. Então, a gente também tem as texturas decorativas, né? São das mais conhecidas. São as texturas mais conhecidas para a gente. São aquelas que são feitas nas paredes. Na pintura decorativa de ambientes, vários tipos de texturas podem ser aplicados a objetos, como móveis, né? Ou a superfície, como paredes, né? As texturas criadas, elas são relevos feitos com o uso de diversos tipos de material. Por exemplo, massa corrida, que é aquela massa grossa que é usada antes da parede ser pintada, né? Que ela é usada para deixar a parede lisinha. E ela é cremosa, né? Ela é grossa, é uma massa mesmo. O gesso também ele pode ser usado parecido com a massa corrida, massa acrílica, podem ser usados como instrumentos, né? Rolos de pintura, pincéis e espátulas. Aí aqui a gente tem algumas texturas, né? Esse tipo de textura aqui, ela é feita geralmente com pincel. Tem um rolo, na verdade um rolo apropriado, né? Que à medida que você vai passando na parede, ele vai deixando esse formato aqui, ó. Né? Esse aqui também é um tipo de rolo especial. À medida que vai passando o rolo, né? Vai dando essa aparência aqui, esse formato para textura. Aqui, geralmente é feito com esponja ou com espátula, né? Esse aqui também é o tipo de arte que é feito com espátula, é feito mais com espátula mesmo, né? Porque para ficar essa coisa perfeitinha assim. Muitas vezes também esse tipo de textura aqui, ele é mais feito em móveis, mas ele também é feito em paredes. A gente vê texturas parecidas, né, em paredes de igrejas, né? Muito bem feitas. E a gente também tem esse tipo de textura aqui, ó, chamado de textura gráfica. Não sei se vocês já viram, mas é um tipo de textura muito interessante. E tem gente que usa, né, esse tipo de textura aí, esse tipo de pintura, até como uma terapia, como um modo de relaxar, de se acalmar. E né, são efeitos que podemos dar a um desenho. Através de pequenos traços repetidos, eles podem ser retos, podem ser na vertical, podem ser curvos, círculos, tantos quantos a criação mandar. Né? Do jeito que a criatividade, né, que a ideia da pessoa disser. Né? Então, a textura ela é utilizada em um desenho para dar efeito realista ao objeto. Né? Não se trata de fazer uma cópia, mas de trabalhar traços para realçar a realidade do objeto que está sendo desenhado. Aqui são exemplos de texturas gráficas, mas a gente também tem uns desenhos, né, que chama de pinturas realistas. Só que esses que eu estou falando são pinturas de pessoas, né, que tem uns traços assim extremamente realistas. E a gente fica se perguntando se aquilo ali é um desenho ou se é uma foto, porque é muito bem feito. Então, gente, é isso, né? Vocês vão encontrar um conteúdozinho para ler sobre
sobre isso, né, na página 36. Aí a atividade que vocês vão fazer agora, vão ter outras desse mesmo assunto, né, nas próximas aulas. Mas agora, né, você vai fazer a 37 e a 39, certo? Né, eu quis representar aqui uma parte, né, das texturas da natureza, por meio desse flocozinho aqui de neve, macrofloco, né? Então, que é muito lindo. Então é isso, gente. Espero que vocês possam ter feito um bom proveito, né, desse conteúdo. Capricha aí na sua atividade, né? Eu acredito que o material que pede lá você vai ter, então capricha, né? Dá o seu melhor, dá o seu melhor. O seu melhor sempre vai ser bom, né? Não precisa você se comparar com ninguém. Você vai dar o melhor que você tem. E sempre que a gente dá o nosso melhor, a gente está fazendo algo bom, é sempre bom. Então dê o seu melhor, né? O melhor que você consegue fazer. E é isso, eu espero que você possa ter um bom proveito, né? Que o momento de fazer essa atividade, né? Quando você for precisar procurar material para fazer, que possa ser bom para você também, que possa ser como uma aventura, né? E que possa de repente trazer alegria também para o seu dia. Então é isso, né? Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau.